Olá, você está no Conversa Significativa, seu bate-papo que acontece sempre na última sexta-feira de cada mês, às 16 horas. A ideia aqui é que nós possamos trocar conhecimento, aprendermos juntos, para que no mês que vai começar a gente tenha aí novos insights, a gente tenha novas hipóteses, a gente possa conquistar coisas novas, a gente possa crescer através desse bate-papo. Esse bate-papo tem o apoio aí de duas empresas, da InoveFlow, que é uma consultoria com foco em Business Agility. A ideia é ajudar pessoas e empresas a melhorarem processos, diminuírem desperdícios e entregarem valor através de Lean Business Agility, para saber mais. E a letra I, o número 9, Flow, de fluxo, inoveflow.com, você vai descobrir muito mais aí sobre Business Agility. E temos o apoio também do Software Zen. Para quem não conhece o Software Zen, ele é uma comunidade, é um canal de conhecimento. A ideia ali é que a gente possa aprender e crescer com pessoas que estão colocando a mão na massa no dia a dia. Então, é muito conteúdo de quem está no dia a dia fazendo a coisa acontecer. A ideia é que dentro dessa plataforma a gente tenha conversas também que sejam significativas e que permitam que a gente possa crescer. Para saber mais, softwarezen.me, softwarezen.me. Lá você vai ter acesso a uma série de treinamentos, de workshops, sempre com este foco, trazer pessoas ali para ministrar esses workshops que estão no dia a dia colocando a mão na massa. Então, muito conteúdo de quem realmente está no dia a dia ali apanhando, buscando maneiras de fazer as coisas acontecerem. Hoje eu tenho aqui uma pessoa que é uma referência quando a gente fala aí de Extreme Programming, quando a gente fala de uma série de coisas. Eu acho que ele sempre teve um pouco na frente, eu acho que ele sempre conseguiu olhar para tudo isso há algum tempo de antecedência, assim, e eu acho que nesse assunto que a gente vai trazer hoje, eu tenho para mim aqui que ele é uma das pessoas que está um pouco à frente neste lugar também, buscando esse conhecimento, buscando essas informações aí já faz um tempo. E a ideia é que a gente possa aproveitar um pouco disso hoje. Klaus, seja bem-vindo, meu caro. Tudo bem com você? Obrigado, Leandro. Tudo jóia. Você falando aí do histórico da agilidade, né? Lembrei, vou contar um pouco da minha história aqui, onde eu comecei. Lá atrás, né? Faz um tempinho, né? Com 10 anos de idade, uma maquininha dessa daqui, PK-83, tinha 2K de RAM, expansão, 16 KB de expansão aqui, você colocava para ler e gravar os programas, era tudo via fita cassete, você tinha que ligar o fio aqui na fita cassete, ligava na TV, né, o computadorzinho. E aí na década de 90, comecei a trabalhar com orientação a objetos, Smalltalk, né, fundei a Objective, sou cofundador da Objective Solutions, e em 2000, lá por volta de 2000, eu comecei a ouvir falar de Extreme Programming. Né, eu estava buscando métodos formais na época, RUP, CMM, essas coisas. Ouvi falar de XP, dei uma estudada, né, no Wiki, primeiro Wiki do mundo, né, o Ward Cunningham, né, criou o primeiro Wiki do mundo, que depois se tornou a maior, né, coleção de conhecimento, a maior enciclopédia do mundo, surgiu daí, e o primeiro assunto do primeiro Wiki do mundo era Extreme Programming. Né? Extreme Programming e Design Patterns eram os assuntos do primeiro Wiki do mundo. E eu acabei, por isso, participando do primeiro evento mundial de métodos ágeis, que foi o XP 2000 na Itália. Nem existia Manifesto Ágil ainda. O primeiro evento foi antes do Manifesto Ágil. Eu participei lá. E aí eu falei, cara, eu vi a luz, assim, voltei para o Brasil, comecei a palestrar sobre Ágil, sobre XP, de graça, né, o Brasil inteiro, palestrando gratuitamente, e nas minhas próprias empresas, né, eu estava com uma equipe, começo dos anos 2000, assim, uma equipe de 50 pessoas, mais ou menos, dividida entre São Paulo e Curitiba, né, era um gestor em São Paulo e um gestor
E eu em Curitiba, e nós tínhamos 50 pessoas, né? E sempre tentando aplicar, né, já os conceitos do ágil e tal. E a questão que surgiu foi, cara, como é que eu faço a avaliação dessas pessoas, né? O trabalho não é individual, não é cada um pega uma OS para fazer, certo? Um requisito para entregar no software. É um trabalho colaborativo, multidisciplinar, em par, né? A gente trabalhando em par o tempo todo, revezando. Como é que eu avalio individualmente, né? Eu não vou dar metas individuais para cada um. Não faz sentido dar metas individuais para as pessoas dentro de um time colaborativo, né, e multidisciplinar. E uma possibilidade seria criar uma camada de gestão, né, uma camada de coordenadores, sei lá, líderes técnicos, só para fazer. Eu não tinha nenhum outro motivo para criar uma camada de gestão intermediária, e a não ser fazer essa avaliação. Para quê? Para poder dar aumento para as pessoas, né, da promoção, aumento. Né, tinha lá desenvolvedor júnior 1, 2, 3, pleno 1, 2, 3, né, sênior e tal, e os vários níveis, cara, como é que eu ia decidir? E assim, era toda semana alguém batendo na porta, ô Klaus, né? Fulano já ganhou aumento, fulana já ganhou aumento, quando é que eu vou ganhar o meu? Tô aqui há tanto tempo, não sei o que tal. Tava aquela coisa ad hoc, não muito estruturada, né? E aí eu pensei, Isso cara, nós estamos quem falando sabe... de 2000, mais ou menos, é isso? 2002, né? 2001, 2002. Faz 20 anos, né? Aí eu, cara, o ideal seria se o próprio time pudesse me dizer, né? A gente acredita que isso é o quanto cada um merece do bolo, né? Digamos que a gente tem um bolo aqui para dividir, R$ 1 milhão de orçamento de remuneração. Temos que dividir esse bolo aqui. Quanto cada um merece? Quanto é a fatia de cada um, né? Como se eu colocasse os 50 numa sala, cara, se quebrem aí, né? E me digam quanto que é a fatia de cada um no fim das contas. Né? E esse seria o ideal. Porque é como um trabalho de faculdade, né? O professor dá o trabalho para um grupo, trabalho em grupo, 5 pessoas. 1 ou 2 no máximo vão fazer o trabalho, né? Convenhamos, todos já estivemos lá, né? Todos sabemos disso. E os outros 3 vão pôr o nome só, né? O professor não sabe, se o professor não fizer uma prova, não fizer uma prova oral, alguma coisa assim, o professor não sabe quem contribuiu, mas o time sabe, sabe exatamente quanto cada um contribuiu. Né? Então era isso que eu queria, que o próprio time me desse essa visão de, cara, quanto cada um contribui aqui para o sucesso, quanto cada um evoluiu, é o time que sente isso. Né? Eu, como gestor, tudo bem, quando eram 7, 8, eu conseguia acompanhar. 50, você não consegue acompanhar um trabalho de 50, imagina 100, 150 pessoas. Né? E eu não queria criar aquela camada de gestão só para isso. Né? Então eu criei, eu peguei um algoritmo, né? Criei esse processo em que o próprio time então consegue se avaliar, tá? De forma relativa. Vou mostrar aqui como funcionam as avaliações, tá? E ao fim ele sai com essa divisão de bolo. Né? Um grande problema das avaliações por pares, né? Avaliações 360 e tal. Quando você trabalha com uma nota, um critério que ele atendeu, não atendeu, né? Uma nota de 1 a 5, né? Cada um dá uma nota de 1 a 5. O problema que você tem é que isso se torna um processo político. Certo? O time quer se ajudar, né? Uma mão lava a outra. Ninguém quer ser o chato que fala não, né, da nota ruim para os outros. Embora seja verdade, muitas vezes, né? Ninguém quer ser o chato, ninguém quer sofrer retaliação. Ah, pô, fulano, né, me avaliou mal, agora eu vou avaliar ele mal também. Né? Você quer poder falar para todo mundo, não, te dei nota boa, te dei nota boa. Então você gera uma inflação de avaliações. Quando você gera uma escala absoluta, assim, né, que é a escala tradicional, né, que as pessoas usam, a gestão tem que entrar moderando, tem que entrar calibrando muito fortemente, porque, cara, as pessoas dão nota. Se perguntar para a equipe, todo mundo merece aumento sempre. Ah, não, todo mundo merece aumento. Né? O problema é que não tem, não dá, a empresa não consegue dar a cada ciclo aumento para todo mundo. Né? Então tem que entrar aquela calibração, aquela moderação da gestão, o que acaba gerando frustração nas pessoas também. Cara, se vocês vão decidir, para que vocês me perguntaram? Né? Já que vocês vão decidir, então decide aí, né? Não fica perdendo meu tempo, né? Perguntando e tal. Aí eu criei esse processo que permite as próprias pessoas avaliarem e fazerem a divisão do bolo. Né? Nessa metáfora da divisão do bolo, você não consegue dar nota boa para todo mundo. Se você aumenta o pedaço de alguém, automaticamente os outros diminuem. Né? Ou se você diminui o pedaço de alguém, automaticamente os outros aumentam. Né? Então você tem que mandar a real mesmo. O máximo que a pessoa conseguiria fazer é dizer, ah, não, merece todo mundo igual. Né? Mas você está sendo injusto com quem contribuiu mais. Né? O sênior contribuiu a mesma coisa que o estagiário. Você está sendo injusto com o sênior, tipicamente. Né? Tem sênior também que não contribui nada, fica lá sentado, não faz nada, fica no Facebook o dia inteiro, no Insta e tal,
e o estagiário contribui mais que ele, né? Aí, nesse caso, você está sendo injusto com o estagiário, né? Com quem contribuiu mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês como seria compartilhar minha tela. Pera um pouquinho. Antes de você mostrar, deixa eu te fazer mais perguntas. Perfeito. Maravilha. E quem está aqui participando, se quiser, levanta a mão, faz sua pergunta também. A ideia é ser uma conversa, ser uma troca, não é ser só um diálogo aqui entre o Klaus e este barbudo que está aqui falando com vocês, que vocês possam aí também participar dessa conversa. Deixa eu colocar, então, já preparar para o pessoal uma questão assim, uma coisa que vocês pensarem, que é o seguinte: eu vou descrever agora um processo, uma ideia, uma forma de trabalhar, né? Pode ser que vocês pensem, isso acho que vou experimentar isso aqui no meu time, na minha empresa, ou, cara, isso aqui não daria certo, eu não acredito, não daria certo. Se vocês acharem que não, isso não dá certo na minha empresa, eu quero que vocês venham e me falem por quê. Ou perguntem, Klaus, mas e como é que fica tal coisa? Aqui na minha empresa não vai dar certo por causa disso, aquilo. Então, já para as pessoas irem bolando aí, né? Legal. Conversa franca, né? Conversa transparente. Muito bem. Aí, primeiro, deixa eu te fazer umas perguntas aqui antes de você começar. Isso serve só para time de TI ou você acha que cabe em outros times? O único requisito é que seja um time colaborativo, né? A maioria dos nossos clientes são de TI, porque é o meu network, né, o pessoal que acabou conhecendo primeiro, e TI tem muito de colaboração, né? O próprio Ágil surgiu aí nesse meio, né? Mas tem Roche Farmacêutica, tem indústria plástica, tem centro de pesquisa, tem vários outros clientes nossos que usam e que não são de TI, né? Legal. E aí, é um negócio que você vem desenvolvendo faz 20 anos, né? Não caiu ontem de paraquedas, né? Então, eu criei há 20 anos e eu usei nas minhas empresas como uma arma secreta por 20 anos, né? Até 2020. Em 2020 eu abri para o mercado. Então, na Objective e na HI Labs, né? Eu fui sócio da HI Labs por muitos anos. A gente usou o processo internamente. E aí, alguns parceiros meus, né? A WebGo, do Matheus Haddad, né? Que dá o curso do Agile HR, né? O Matheus da Orgânica. Foi o primeiro a começar a usar, né? Parceiro meu, né? Na WebGo. Uma empresa chamada The Ready, americana, começou a usar The Ready, né? Do Aaron Dignan. Ele é autor daquele The Brave New Work. Então, eles são uma consultoria de transformação organizacional também, e eles usam internamente o Percival para fazer a remuneração deles internamente. Quando eles começaram a usar, eles fizeram retroativamente, 2, 3 anos para trás, porque eles não tinham uma forma, porque eles dividem a participação da empresa também. A cada ano eles emitem cotas da empresa e fazem a divisão usando o Percival para fazer. E quando começou, eles tiveram que fazer retroativo, porque eles não tinham solução. Eram 20 pessoas, como é que você bota 20 pessoas para dividir um bolo, assim? Às vezes você fala, vamos todo mundo igual para simplificar, mas às vezes não é justo todo mundo igual, né? Às vezes tem, e é claro, tem gente que contribui mais e gente que contribui menos, e é ok, a vida é assim mesmo. Legal. Isso aí é baseado em estudo de coisas que você fez, né? Tem uma série de coisas por detrás aí que te dão base para isso daí, né? Não é só isso. Aí ao longo desses 20 anos, sei lá, foram centenas de rodadas, assim, com dezenas de times. Algum valor que eu falo aqui, 20% isso, tanto daquilo, são valores que a gente foi ajustando com o tempo, empiricamente, a gente foi descobrindo, já experimentamos de várias formas diferentes, vários valores diferentes, e chegou nos valores que a gente usa hoje, né? Por exemplo, as pessoas quando você compara uma pessoa com a outra, você faz uma comparação por níveis. Você fala, essas duas pessoas já estão no mesmo nível, essa está um nível acima, essa está 2 abaixo, etc. Esse nível de um para o outro é 20% de diferença. Esse 20% foi um número é um número arbitrário que a gente foi achando, né, empiricamente. A gente experimentou com 10%, com 30%, né, com raiz de 2, né, que dá 41%. E 20% foi o número que a gente achou que é mais intuitivo para as pessoas e que não agrupa a gente demais, né? Se esse número é muito baixo, fica uma granularidade muito alta. Se esse número é muito, se o nível é muito largo, junta muita gente no nível e agrupa muito, né? Então, achar esse equilíbrio, né? 20% foi esse equilíbrio que a gente achou. Legal. Ao longo dos anos. Aí, então, assim, faz 20 anos que você está testando isso, você está trabalhando nisso, o que você percebe que foram os ganhos disso? O que fez diferença trabalhar e olhar para isso na perspectiva da empresa, na perspectiva do colaborador que está na empresa ali? Você conseguir separar até para mim? Logo que começa, logo que é implantado, né, do ponto de vista do gestor e da empresa, é
essa questão da avaliação de desempenho se torna uma non-issue, assim, acaba o problema. Acaba, tipo assim, em 15 minutos você consegue ter uma visão, a equipe participa de uma avaliação, né, cada um avalia os colegas tal, em 15 minutos, a cada 3 meses, né, a periodicidade que você quiser, e acaba toda a questão que o pessoal faz, e reunião, e one-on-one, e discussão, e avaliação 360, e calibragem, etc. Cara, isso tudo acaba, some todo esse problema, né? E do ponto de vista dos colaboradores, o que acontece é, você não tem mais só um avaliador, só um chefe, ou um comitê, pequeno comitê que vai te avaliar, né? Você não tem só, vou mostrar serviço aqui para o chefinho, né? É como se o time todo fosse seu chefe, digamos assim. Você passa a trabalhar colaborativamente mesmo, com autonomia, né? Então tem empresas que reportam para a gente aqui, cara, o pessoal, pela primeira vez eu estou vendo gente chegar no outro e falar, cara, como é que eu posso te ajudar? Estou sem nada o que fazer, me diz aqui alguma coisa que eu posso te ajudar. Então suscita essa colaboração, né? E o sentimento de justiça, o principal é o sentimento de justiça que, cara, não é o gestor que não conhece teu trabalho, que não gosta de você, que decidiu aqui. É o time todo te dando essa real, né? É o time todo fazendo a avaliação, dizendo, cara, para nós, né, o valor do seu trabalho é esse aqui. Eu vejo, e aí me fala se você acha que encaixa, assim, eu vejo hoje, com essa história de trabalho remoto, pessoas... eu conheço pessoas que trabalham por projeto, ele pega um projeto aqui, um projeto ali, principalmente quem domina o inglês, está trabalhando, pega um projeto nos Estados Unidos, um projeto na Europa, eu conheço algumas pessoas que trabalham desta forma. Tem pessoas que estão trabalhando em 2 empresas ao mesmo tempo, tem pessoas que estão só numa empresa, mas é uma coisa muito minha, assim, não sei se você vai concordar com isso, mas eu vejo esse trabalho evoluindo para uma coisa que não é freelance, mas ao mesmo tempo é um trabalho que as pessoas vão lá exercer uma coisa que ela tem uma profundidade, ela vai resolver, e depois ela vai para outro lugar fazer outra. Me parece que o futuro vai para algum lugar. Trabalho pixelado, né? Você concorda? Você tem uma visão desse trabalho indo para esse lugar também? O trabalho desenvolvedor? Como é que você vê isso? Eu vejo muita gente caminhando para esse lado, sim, com certeza. Com certeza. Aí o Percival, ele ajuda para o lado de quem está contratando. Juntei 6 ou 7 aqui, né? Vamos fazer um trabalho, um projeto, levou alguns meses. Ao final, quero fazer uma avaliação, né? Porque daqui a um mês já vai ter outro projeto, e um mês depois e outro. Quem que eu vou chamar de novo? Quem são as pessoas que realmente trabalham bem? Né? Às vezes eu consigo observar objetivamente, como contratante, às vezes não. Às vezes é aquela história do trabalho de escola lá, trabalho de faculdade. Os 7 conseguiram fazer um bom trabalho, mas quem contribuiu mais ali? Quem que mandou bem? Né? Quem que ajudou os outros e tal? Aí o Percival ajuda nessa hora. Ao final de cada projeto ou cada fase, você pode fazer uma avaliação ali, né, para sentir quem que realmente contribuiu mais. Né? Hoje eu estava com um cliente de manhã e a ideia ali está muito de ter uma boa API, uma API bem estruturada, e quando precisa fazer integração com o cliente, quando precisa fazer alguma coisa extra, montar um time ali, executar aquele projeto ali, abre aspas, terceirizado ali, com pessoas... esse tipo de coisa, né, que eu acho que pode estar crescendo. E aí quem contrata tem essa... tem que conseguir avaliar o trabalho dessas pessoas de alguma forma. Né? Legal. Vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Vamos descobrir como é que isso funciona, como é que você tem feito isso. Hoje tem uma série de empresas aí rodando, né? Já isso daqui, nesse formato que você está aqui, né? Isso. Posso... Se eu acessar o site aqui, a gente... Né, dá para ver algumas das empresas que já estão usando, né, de 2020 para cá, né? Como que funciona, né? Qual é o resultado que dá? O resultado que eu queria como gestor era algo assim, né? Aqui tem 35 pessoas, tá? Isso é um caso real de um cliente nosso. Eles publicaram, eles, né, rachuraram aqui o nome das pessoas e publicaram, então eu posso usar esse material aqui. Então eram 5 ou 6 squads, não sei, mas eram 35 pessoas ao todo, e era mais ou menos o que eu tinha lá, né, em 2001, 2002, quando eu comecei,
E era tipo isso que eu queria, que a equipe se juntasse e eles me dessem a visão de quanto eles acham que cada um contribui, né? Então, se eu falo, cara, se a gente tem um bolo todo de remuneração, né? Quanto vocês acham que cada um contribuiu aqui para esse bolo? Então, a gente tem a pessoa que contribuiu menos aqui, 2,1%, tá aqui, deixa eu aumentar aqui. Tá, aqui é 2,1%, até a pessoa que contribuiu mais com 4,7% aqui. Se você somar todos esses pedacinhos, dá 100%. Tá, o bolo total, 100%. Aí, o que eu faço, né? Digamos que eu tenho 6 níveis de desenvolvedores, né? Nível 1 a 6 lá. Qualquer que seja o nome, pleno, júnior, sênior, 1, 2, né? Qualquer que seja. Eu faço um agrupamento, um corte. Eu, como gestor, decido, né, onde vai ser o corte. Então, eu digo, nível 1 vão ser esses 6 aqui. Os primeiros 6, vou fazer um corte aqui. Né? Eu não preciso publicar. Esse resultado, ele pode ser aberto para o time. Né? No caso de um time flat, por exemplo. Tem times flats que usam e pegam esse resultado que está aqui e não tem gestor decidindo nada. É tipo assim, o resultado que deu aqui, deu. Né? Um time que tem autonomia total de remuneração. Mas, tipicamente, é usado, né, o gestor vê esse número e ele, então, divulga o resultado, divulga a decisão dele, com base no que ele viu aqui. Né? Normalmente, as equipes começam assim. Então, como é que eu fazia lá? Eu decidia, tá, esses 6 aqui, eu vou fazer um corte, e esses 6 vão ser nível 1. Aí, daqui até esse aqui vai ser o nível 2, daqui até aqui o nível 3, né? Aí daqui até aqui nível 4, aí esses 4 nível 5 e esses 2 aqui nível 6. Tá? Se eu vou promover alguém, eu simplesmente mudo onde é a posição do corte, né, e faço a divulgação. Tá? Então, não necessariamente, eu não preciso pegar o valor que dá aqui e dividir exatamente o orçamento de remuneração e tal. Tem empresas que fazem isso, mas tem empresas que só se baseiam, né, na decisão dessa forma. Antes de eu mostrar como que funciona, como que é a avaliação, que arrasta os cards ali, como que as pessoas se comparam, será que alguém tem alguma dúvida nessa questão aqui do resultado, né? Vocês olhando esse resultado, pensando nas equipes de vocês, nos gestores tendo que tomar a decisão de promover gente ou até demitir alguém, né? Essa visão tem utilidade ou não? Né? Talvez, se alguém tem alguma pergunta, alguma observação nesse sentido, seria legal ver aí. Eu vou te cutucar aqui, ó. O pessoal está mandando um joinha aqui. Acho que foi até aqui. Deixa eu te cutucar aqui. Isso daí eu estou colocando todo mundo no mesmo lugar, né? Eu posso ter o cara que está contribuindo mais lá como sendo sênior, e o cara que está contribuindo muito menos é um estagiário, um júnior que acabou de entrar, né? Aí eu preciso levar isso em consideração também. Ou aqui já está levando isso em consideração? Isso daqui é a visão da equipe de quanto cada um contribuiu. Tipicamente, os que estão aqui embaixo já vão ser os estagiários, os júniores, e tipicamente os que estão aqui em cima vão ser os sêniores. Porque a empresa, ela já tenta, né, ela já tem um processo que tenta ser justo com as pessoas. Se ela não for justo, né, se ela paga mais para o estagiário do que para o sênior, tá? Se ela não for justa, as pessoas vão embora. Né? Então, o Purcell, quando entra, ele muitas vezes ele chancela um resultado, alguma forma, alguma coisa que a empresa já tem. Né? O Purcell vai indicar uma ou outra surpresa, uma outra visão legal assim que a gestão não tinha. Pô, essa pessoa super evoluiu, foi contratada faz 2 meses e já está animalizando aqui, já está indo super bem, né? O Purcell vai mostrar coisas assim, ou essa pessoa que a gente achava que contribuiu um monte, na verdade ela é um charlatão, né? Só manda o chat GPT gerar os relatórios dela, sei lá, qualquer coisa. E você vai ver que né, ela está trabalhando, como você falou, está trabalhando em 4 empresas e não consegue dedicar nada aqui para a nossa, né? A equipe vai perceber isso, né? Mas, de modo geral, vai chancelar, né, o que a empresa já adota como sua distribuição de níveis aí, né? Tá. Então, até aqui eu acho que tudo bem, podemos seguir. E aí, como que é feita a avaliação, então? Tem a tela de times aqui, né? O administrador chega. Antes de você começar, que você está recarregando, deixa eu aproveitar. Sim. Então. A Érica está fazendo uma pergunta aqui, ó. Tem algum cliente que usa para tomar decisão depois da avaliação de desempenho? 2 pessoas estão aptas, mas só tem orçamento ou vaga para um. Você diz, Érica, se você quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade aqui, tá, Érica? Tem seria
seria uma situação de... Foi feita uma avaliação de desempenho de alguma outra forma, e depois disso usar o Percival em cima da avaliação de desempenho? Isso, Então, assim, né, tem duas pessoas ali que atingiram o que é estabelecido para avaliação de desempenho para ter a promoção, o aumento, mas eu não tenho espaço para essas duas pessoas. Por exemplo, é uma vaga de supervisão, as duas atenderam os critérios, mas eu só tenho a possibilidade de movimentar uma. E aí usar o Percival para tomar essa decisão? Para perguntar para o time, assim, por exemplo, se o time sabe que o Percival vai ser usado só para isso, né, só para decidir entre essas duas pessoas, é a mesma coisa você fazer uma votação. O Percival pode ser usado para isso, mas você estaria usando ele um overkill, né, só para fazer assim, uma escolha entre duas, uma votação, algo assim, né. Eu nunca vi um caso assim, porque seria realmente um overkill, né. Mas, por exemplo, tipicamente, se ele integrar a decisão, então, beleza, ele rodou com todo mundo, e aí eu tenho esse input lá no final, que já tinha sido colhido. Aí sim, né? Aí você usou o resultado do Percival, olhou essas duas pessoas, né, para comparar o resultado lá, e tomou sua decisão, aí que sim, com certeza, isso é bem usual. Me veio uma coisa na cabeça aqui da fala que isso pode ser usado até como um momento de transição, né? Eu tenho um modelo estabelecido na empresa aqui, e aí eu não vou lutar contra essa cultura estabelecida, vou trazer um outro padrão, vou fazer um ensaio com isso, e até sentir se as pessoas gostam ou não gostam, e devagarzinho eu posso ir transitando de um modelo para o outro, ou manter os dois, a visão do gestor, a visão do time, né? É por isso que eu estou pensando mesmo, assim, porque de forma geral, eu, por exemplo, ainda encontro muita resistência dos clientes para esses modelos, né? Muito medo, será que as pessoas vão saber lidar? Aquele discurso, né, da maturidade que a gente conhece, né? Então, pensando mesmo como eles terem contato com a ferramenta, entenderem como é que funciona, sabe? Isso, tipicamente começa fazendo a avaliação é secreta, certo? É anônima, e só o gestor vê o resultado. Você pode começar assim, e aí, se você quiser ganhar mais maturidade, mais transparência, aí em algum momento você pode, mas o importante é sempre deixar claro para a equipe quem vai ver depois, para que vai ser usado, e não ser de surpresa, né? A pessoa acha que é secreta e depois divulga tudo, né? Então você pode ir ganhando esses graus de transparência, e o Percival ajuda a trazer a equipe para essa maturidade, né? Cara, a partir de agora você está trabalhando colaborativamente, você está tomando decisões pelos outros, você está ajudando, você está... Né? Então, você avaliar, dar esse feedback para as pessoas e fazer essa avaliação é importante, faz parte do seu trabalho. Então, né? Por exemplo, eu tenho um modelo ali 360 de avaliação estabelecido, eu tenho um comitê de calibragem, eu posso começar com o Percival ali para apoiar o gestor, como uma ferramenta de apoio para o gestor no primeiro momento, e depois eu vou ganhando maturidade e vamos abrir isso, vamos... Né? Isso. E aí você pode ir tirando aos poucos coisas da tua avaliação 360 que você sente que você não precisa mais. Né? Mas se você já tem uma avaliação 360 rodando, demorou. Se as pessoas já estão acostumadas a avaliar umas às outras, demorou, cara. O Percival, em 15 minutos, a pessoa faz a avaliação ali, e você tem um resultado numérico, quantitativo preciso. Não é aquela coisa dissertativa, ou aquelas notas inflacionadas, que agora você tem que, né, dar uma achatada nas notas da galera. É um resultado preciso, quantitativo, né? Então, o que a Erika perguntou, quando você vai dar uma promoção para alguém para um cargo de liderança, não é só uma questão de quem contribuiu mais, né? Porque você tem questões qualitativas mesmo da pessoa para um cargo de liderança, não é só quem contribuiu mais, porque o cara pode ser um mega desenvolvedor, né? Cara, quase autista, assim, o cara, né, gênio desenvolvedor, não necessariamente ele vai ser um bom, às vezes ele nem quer ser gestor de nada, né? Então, para promoção, né, você vai ter outras questões. Mas simplesmente para definir nível ou fazer uma distribuição às vezes você tem uma equipe que ela é tão multidisciplinar que não tem um líder assim que você fala, não, cara, você tem um designer, você tem um advogado, você tem dois programadores, um front-end, back-end, você tem um vendedor. É tão multidisciplinar a coisa que não faz sentido você dizer, né, não, você é líder, você... Né? Legal. Bacana. Respondeu, Érica? Sim. Olha lá, joinha que respondeu. Bacana. Como é que eu faço isso? Você estava mostrando um exemplo ali. Isso. Eu acho que é fictício, né? Um time fictício aí, né?
Minha tela ainda está aparecendo, né? Está compartilhado. Isso, é um time fictício aqui, então tem o nome das pessoas, eu posso cadastrar aqui um por um, ou eu posso importar de uma planilha, né, nome e e-mail das pessoas. A pessoa ela pode ter o papel de avaliado, né, avaliador, né, appraiser, avaliador, avaliado e admin no caso. Admin é quem pode cadastrar outras pessoas e tem acesso ao resultado, né. Avaliador é quem faz a avaliação e avaliado não necessariamente, né, você pode ter alguém que é avaliado e não avaliador e vice-versa. Tá? Então, as pessoas, quando elas entrarem e fizerem o login delas, elas vão cair nessa tela aqui já direto. Tá? Vão cair nessa tela aqui, vão ver essa pergunta, né? Qual é, né, na sua opinião, né, qual é o valor da contribuição de cada pessoa, né? O valor para a companhia, comparado com seus colegas. Essa pergunta ela é configurável. Tá? O produto ele entra em português, né? A ferramenta entra em português se o browser estiver em português, e essa pergunta aqui ela é configurável. A gente sugere que seja uma pergunta abrangente, assim, holística, que não seja, que você não tente fazer 4 rodadas com perguntas diferentes e tal, porque depois você tem um problema de como é que junta isso, né? As avaliações 360 tradicionais têm esse problema. Você vai fazer 3 quesitos lá para tentar ganhar objetividade, né? Você vai fazer 3 quesitos com uma nota lá de 1 a 5. Aí teve alguém que tirou 333, né? Ok, tirou, né, 333 nos 3 quesitos. E teve outra pessoa, desculpa, uma pessoa que tirou 444, né? Média 4. Outra pessoa que tirou 335. A média dessa pessoa ficou abaixo de 4, mas ela teve esse 5, que é super importante. E aí, o que eu faço? É melhor 444 ou é melhor 335? Aí fica aquele caso a caso, aí calibração, etc. Ou seja, se você vai decidir, não nos pergunta. Se você depois vai calibrar e fazer o que você acha que tem que ser, né, não precisa me perguntar. Então, a gente sugere que seja uma única pergunta, global, assim, holística. Cara, quanto foi a contribuição dessa pessoa total, em tudo? Quanto que ela ajudou o outro, quanto ela entregou, o comportamento dela, o quanto bem ela tratou o cliente, certo? Se você tem pessoa trabalhando pixelado, como você falou, a pessoa trabalha um dia por semana só, ou trabalha algumas horas, aí você pode mudar a pergunta aqui para ser quanto vale 1 hora de trabalho dessa pessoa, comparado com os colegas, né? Quando a pessoa está aqui, quanto vale 1 hora? Porque aí a pessoa não precisa ficar fazendo conta, né? Ela só compara o que ela sente da contribuição de cada um ali. Então, beleza. Então, começo aqui à direita os meus colegas, né? Aqui no centro são infinitos níveis, tá? Aqui dá para ver os níveis. Eu vou começar avaliando o Edward, tá? A hora que eu puxá-lo para cá, o primeiro, tanto faz, eu ponho ele em qualquer nível, tá? Você observa que os níveis, eles não são numerados, o nível em si não tem um significado. Não é que eu pus ele no nível 2, 3, 4, nada disso, tá? Então, beleza. A hora que eu ponho ele aqui, ele me pergunta, ó, qual é o teu grau de certeza, né, na hora de avaliar essa pessoa? Como bem você conhece o trabalho dele? De 0 a 1, né? De 0.1, 0.3, 0.6 ou 1. Eu falo, conheço bem o trabalho dele. Pá, very high. É essa barrinha verde aqui. Agora, a segunda pessoa que eu for comparar, eu vou trazer ela para algum nível. Se eu acho, vou avaliar a Anne aqui. Putz, a Anne está bem melhor que o Edward, né? Vou botar ela aqui um nível acima, mas eu conheço pouco o trabalho dela, né? Embora eu conheça pouco. Então tem essas duas dimensões, essas duas informações que você dá para o Purcell. Tá? O quanto você conhece, de 0 a 1, é tipo um peso para a sua avaliação. Então cada pessoa já se dá um peso, né, para a avaliação. E o quanto você acha que essa pessoa contribui. O Robert aqui, na minha opinião, contribui tanto quanto a Anne. Conheço mais ou menos o trabalho dele aqui, já um pouco melhor. Putz, a Flower animaliza. A Flower vou pôr aqui em cima, 2 níveis acima da Anne e do Robert. Né? E o estagiário, vou pôr ele aqui embaixo. Né? Conheço pouco o trabalho dele, mas eu sinto que ele ainda está aprendendo e tal, então estou colocando ele aqui. Então, o que eu estou dando aqui de informação? Cada nível desse significa uma diferença de 20%. Então, o que eu estou falando, cara, qualquer que seja o tamanho da fatia do Edward, eu acho que a Anne e o Robert merecem 20% mais. E a Flower merece, né, 1.2 vezes 1.2 vezes mais do que a Anne e o Robert. E o Sidney merece 1.2 vezes 1.2 menos do que o Edward. Então, é uma escala infinita aqui, exponencial.
Ô, Cláudio, deixa eu Sim. te fazer uma pergunta aqui. Vamos supor que eu, você e a Érica, que fez a pergunta há pouco aí, nós somos um time e nós vamos passar por esse processo. Então, você vai receber um link, eu vou receber um link, a Érica vai receber um link, e nós três vamos repetir, cada um vai fazer esse processo sozinho ali no seu canto. Exato. Vai acontecer 3 vezes. Isso. Né? Isso, tá bom. Isso, cada um faz a sua avaliação separada dos cards, você não é obrigado a avaliar todo mundo, certo? A gente tem cliente que tem 600 pessoas ampliando para 1.000 pessoas, tá? E cada time, às vezes, tem time que já rodou com 100 pessoas, 60 pessoas, né? Você não é obrigado a avaliar todo mundo. Se você chegar, putz, não conheço o trabalho do Robert, bota aqui, don't appraise, ele volta para cá zerado, tá? Então você não avalia quem você não conhece, você só avalia, né, daqueles que você conhece. Aqui tem essa imagem aqui, ilustra isso, tá? Então cada bolinha é uma pessoa, cada cor aqui são os subtimes, digamos assim, né? Então você vê que dentro do time, dentro do subtimezinho lá, um squad, imagina, né? Temos vários squads aqui dentro do squad, as pessoas, né, se avaliam bastante, cada linha dessas é uma avaliação. Mas entre os squads também tem, né, 2 ou 3 avaliações entre cada, né, de um squad para o outro. Isso é suficiente para você colocar todo mundo na mesma rodada e ter um resultado que já sai calibrado para todas essas pessoas aqui. Se você tem silos na sua empresa, tem que fazer separado, não adianta fazer. Se o verdinho aqui, o vermelhinho, cara, não se falam, né? Sei lá, o jurídico de um banco e o desenvolvimento do banco. Cara, não se falam, então vou fazer separado. Mas se você tem polinização cruzada o suficiente assim entre algumas equipes, você consegue, tá? Eu já na HLabs a gente rodava lá com desenvolvedor, designer, analista, gestor, vendedor, advogado, 65 pessoas participando de uma grande rodada de Purcell, tá? Voltando para a ferramenta então, né? Cada um faz a sua avaliação. Deixa eu trazer o Robert aqui de volta. E aí o que o Purcell vai fazer? Ele vai calcular a fatia de bolo que equilibra as avaliações de todo mundo. Eu vou abrir a aba de resultados aqui, certo? Isso aparece para o gestor. Então aqui você tem, ó, essa foi minha avaliação. A Flower ganhou 30% do bolo, a Anne 21%, o Edward 17%, o Robert 17% e o Sidney 12%. A própria pessoa não se avalia, tá? Eu estou aqui, eu mesmo não me avalio. Então, são as outras pessoas do time que avaliam, que decidem a minha remuneração, não sou eu que influencio isso, tá? Que decido isso. Você tem 2 números aqui, né? Um número em cinza e um número em verde. Em cinza é o número, o resultado final do time todo. Em verde é o quanto o resultado da minha avaliação para essa pessoa, né? Como só eu que fiz a avaliação aqui, ninguém mais fez, então sempre coincide do meu ser igual ao time, né? Mas percebe aqui, assim, nunca que uma pessoa, na hora de fazer a avaliação, uma divisão de bolo, etc., imagina, não, eu vou dar 21,3 para a Anne, 30,7. O que a pessoa sabe é, cara, na minha opinião, a Anne está um nível acima do Edward e do Robert, e que esses dois estão no mesmo nível, e que a Flower está 2 níveis acima da Anne. Isso é natural, intuitivo para as pessoas. É inevitável, quando a gente está trabalhando numa equipe, é inevitável que a gente forme na nossa cabeça uma visão como essa aqui, né? É inevitável que a gente, quando está trabalhando, faça já essa avaliação, né? Então a gente está só expressando, na verdade, quando eu falo que em 15 minutos eu faço a avaliação aqui, é porque eu estou, na verdade, levando 15 minutos para expressar uma coisa que eu já venho sentindo, desenvolvendo ao longo de todo o trabalho, né? E eu posso pensar que, putz, será que o Robert realmente é, né, mesmo nível do que o Edward, ou será que ele já alcançou a Anne? Mesmo que eu faça com bastante cuidado, bastante carinho, né, em 15 minutos eu avalio 10, 15 pessoas, certo? Que não precisa avaliar 300 pessoas, mesmo que o meu time tenha lá, né, centenas de pessoas, eu vou avaliar as 10, 12 que trabalham comigo mais próximo no dia a dia ali, né? E eu vou pegar a brincadeira que você fez, o cara que foi lá e respondeu as perguntas para a empresa para entrar via ChatGPT. Não estamos falando mal do ChatGPT, eu estou até pagando a licença dele ali, bom uso do mal, né? Mas e se as pessoas combinarem, falar assim, não, vamos todo mundo colocar
mais ou menos a mesma coisa, vamos distribuir Aham. mais ou menos igual, porque aí todo mundo vai ganhar. Aham. Como é Isso, que... isso é uma possibilidade, certo? O time todo fazer um pacto e ganhar todo mundo igual. Beleza, isso é uma escolha do time, certo? Se vocês querem ganhar todo mundo igual, tudo bem, né? Agora, o que é mais comum do que um time, imagina, um time de sênior ganhar a mesma coisa que o estagiário, não é muito sustentável um time desse, né? Senão eu não posso contratar estagiário, simplesmente, né? O que é mais comum é você ter um conchavo. 2, 3 pessoas se juntam ali, eu vou te avaliar bem, você me avalia bem e tal, né? Então, o que o Percival dá nesse sentido? Aqui nos resultados, você tem, além do resultado aqui que é o fatiamento que eu mostrei, você tem o grau de certeza que cada um recebeu, certo? Então, aqui em cinza escuro é o total de certeza das avaliações que a pessoa recebeu, e em cinza claro é o total da certeza das avaliações que a pessoa deu, que a pessoa atribuiu. Tá? Então, isso mostra o quanto o time conhece a pessoa e quanto a pessoa conhece o time. Tá? Aqui você tem, para aquele mesmo time que eu mostrei antes, aquelas barras azuis, aqui você tem em verde, né, o quanto cada pessoa conhece o time, e em marrom aqui o quanto, que a gente chama de notoriety, né, o quanto o time conhece a pessoa. Então você tem aqui uma média de 14, né, ninguém ficou abaixo de 10 aqui de notoriedade. São 14 pessoas avaliando cada um com 100% de certeza, né, somando todos os pedacinhos lá. Tá? Então, se 2 ou 3 se avaliam e entram num conchavo, o Percival dá também para o gestor, né, e aí é uma opção do gestor abrir para a equipe toda, se for o caso, né, se a equipe trabalhar com transparência total, pode ser aberto para a equipe toda. Mas o gestor tem acesso a isso aqui. Quem avaliou quem? Tá? Então, o Sidney avaliou o Alex, avaliou o Jamie, o grau de certeza. Tá? E aqui são os resultados do Percival, então. E a diferença de opinião, essa é a coluna importante. O quanto que essa pessoa discordou em relação ao time para a avaliação do Alex. Né? Então, é normal, entre -1 e 1, né, é normal ter um certo grau de discordância. Agora, digamos que a gente tivesse aqui, o Sidney avaliou o Alex 3 níveis acima, que em vez de 0,4, tivesse 3,8 níveis acima do time. Ou, né? Aí eu posso ir lá olhar, eu posso ordenar pelo avaliado, né? Então vamos ver como é que o Alex avaliou o Sidney. Ordenei aqui pelo Sidney e posso ver, o Alex avaliou o Sidney 0,1. Tá ok. Né? Se eu visse os dois, assim, né? Tipo, um grupinho super discordando do resto do time, né? O Sidney avaliando o Alex super alto, o Alex avaliando o Sidney super alto, aí eu chamo os dois para uma conversa e falo, galera, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Muitas vezes, eles têm um motivo válido para estar discordando. Cara, vocês não viram, mas o Sidney está corrigindo, cara, né, tá varando 3 noites aí por semana corrigindo os bugs críticos, fez onboarding da galera nova, resolveu todas as buchas que o cliente nos mandou, ninguém está vendo isso, só eu estou vendo. Perfeito, né? Tudo bem ele discordar do time, né? Tem um motivo válido. Mas se ele não tem, todo mundo sabe que eles são amiguinhos, almoçam junto, né? E o cara começa a gaguejar, você fala, cara, então tira a tua avaliação do Sidney. Se vocês são tão próximos assim, que você não consegue nem, vocês conseguem se avaliar de forma isenta, tirem a avaliação de vocês, beleza, né? E vai valer o resultado sem avaliação de vocês. O Percival ele já limita aqui, embora ele mostre o valor aqui de quanto foi, internamente ele limita a influência já a meio e menos meio. Tá? Então, ninguém consegue botar o outro 3 níveis para cima, 4 níveis para baixo. Tá? É sempre um resultado do time mesmo. Tá? Eu, como gestor ali, eu posso até usar no primeiro momento ali para verificar como é que eu estou vendo o time, como é que as pessoas do próprio time estão vendo. Pode ser um ponto de entrada ali, né? Ver se a minha visão e a visão do time está mais ou menos igual ali, alinhada eu estou com o time. Eu posso começar a usar essa ferramenta para isso. Exato, total. Putz, é uma surpresa, eu não sabia que o fulano estava tão bem aos olhos do time, né? Eu contratei ele faz 2 meses, o time já botou ele lá em cima, né? Isso é tipicamente um resultado que o Percival dá para a gestão, né? E aí você consegue, se você tiver orçamento para dar aumento, né? Você sabe, preciso dar aumento para essa pessoa que já evoluiu, reconhecê-la, né? Legal. Quando você fala de aumento, você está falando de salário, mas eu posso usar isso só para PLR, por exemplo, também. Isso, exato. Nas minhas empresas, na HE e na Objective, a regra é a seguinte,
a PLR, o Percival, né, o processo aqui dava a remuneração total da pessoa, né, o orçamento que eu considerava que o 100% é o orçamento total das pessoas, e o salário entrava como se fosse um adiantamento. O quanto a pessoa recebeu de salário entrava como adiantamento. Aí a diferença disso era a PLR. Então, isso aprovado no sindicato, né, no nosso SINDPD, né, Sindicato de Curitiba, São Paulo e Rio, tá, esse processo. Então, eu tenho muito mais flexibilidade, eu não preciso ficar dando aumento de salário para as pessoas do mundo, e eu tenho essa flexibilidade de dar esse extra na PLR e reconhecer o trabalho das pessoas, né, sem o medo de, putz, não posso baixar o salário da pessoa depois e tal. Entendi. Então você tem um fixo ali para cumprir até a CLT, no Brasil a gente tem que olhar para a CLT, e o resto você variava ali conforme... Exato. E o resultado que eu tinha aqui, esse resultado lá no meu caso, né? Esse resultado aqui, o que eu estava medindo era o bolo total de remuneração, incluindo vale-refeição, seguro-saúde, transporte, tudo, né? Então, se a pessoa já tinha ganho, né? Pegava o bolo todo, dava X aqui, a pessoa já tinha ganho, sei lá, X menos 10 mil reais, eu chegava e dava os 10 mil reais de diferença, né, de PLR. Legal. Então, pode ser usado assim direto como remuneração ou só para tomar decisão, se você não tem esse mecanismo de PLR, bônus, para tomar as decisões de quem você vai subir de nível 1 para nível 2, etc. Né? Joia. Beleza, aí eu fiz, e aí? Qual que é o próximo passo? É isso, daqui já sai o resultado, né? Você pode discutir, né, avaliar alguma discrepância aqui, né, alguma diferença de opinião muito grande, né? Aqui você pode ver também, por exemplo, alguém que não entendeu direito, avaliou todo mundo no mesmo nível, só avaliou a certeza. Você pode ver alguns absurdos assim, que conversando com a pessoa, você, putz, entendi errado. É raro, porque é relativamente intuitivo, né, avaliar as pessoas ali naquela escala, mas às vezes acontece de alguém entender errado, ou cometer um erro mesmo, né? Isso aparece aqui. E o Percival, então, ele fecha o resultado de modo que, se você somar esses números aqui, da diferença de opinião, para cada avaliador, ele somar essa diferença dá 0, e para cada avaliado, se você ordenar pelos avaliados e somar aqui, dá 0 também. Então, a mágica, digamos assim, o que o algoritmo do Percival faz é zerar a diferença de opinião, né, achar o equilíbrio perfeito das diferenças de opinião de cada avaliador e cada avaliado simultaneamente. Tá? É como se o Percival estivesse resolvendo lá centenas de equações simultâneas lá e achando o resultado, o divisa do bolo que equilibra perfeitamente as diferenças de opinião do time todo. Tá? É isso que o Percival faz. Por isso que a gente fala, o Percival é o resultado mais justo possível. Quando a gente fala isso, não é só um marketing, é matematicamente mesmo. Tá? A gente pega as diferenças de opinião de cada um e acha o equilíbrio, o resultado que equilibra essa diferença. Joia. Tem algumas perguntas aqui no chat, Klaus. Eu queria muito que o pessoal abrisse o microfone, a câmera aí, João Paulo, a Érica de novo, eu queria ouvir vocês. Leonardo Nunes. Isso, vocês podem tá perguntando. Quer fazer a pergunta aqui? A Érica está perguntando aqui se ela não se avalia, ela se autoavalia também? Como é que é? A pessoa não se avalia. A gente já experimentou com a pessoa se autoavaliando também. Tá? Isso traz informação para o processo, mas traz mais ruído do que informação. Então a gente achou melhor a própria pessoa não se avaliar. No fim das contas, né, é o time que tem que dar a percepção do valor do meu trabalho. Né? Legal. João Paulo... o nome Percival, só para vocês, né, aqui até na minha camiseta tem. O nome Percival é uma contração das palavras perceived value. Perceived value. Então é o valor percebido da pessoa perante o time, né? É uma referência também ao cavaleiro, né? Percival, da Távola Redonda, onde todos tinham voz, né? Sentavam todos ao redor da mesa e todos tinham voz ali. Né? E aí, meu caro João Paulo, tudo bem com o senhor? Olá, boa tarde, tudo bem? Gente, peço aí 1 milhão de desculpas aí, Klaus e Leandro, né? Eu entrei atrasado porque estava no call, mas ouvindo aqui uma partezinha aí do final, né? Me surgiu aqui uma dúvida, que é a seguinte, né? Aqui eu tenho a avaliação, né, que é realizada pelo time, aí eu só perdi, não sei se eu perdi ou se a ferramenta não tem, ou tem algum outro lugar para isso, mas como que é feita a correlação da avaliação, né, do que se avaliou, né, versus a realidade, né, o que foi de fato entregue, o resultado entregue de fato. Se você tem como aferir o desempenho real,
digamos que você trabalha numa fábrica e é quantidade de parafusos apertados no mês. A pessoa apertou 300 mil parafusos, 400 mil parafusos. Não tem por que você fazer uma avaliação com o Purcell, se você consegue ver o real, né? Agora, quando você tem um trabalho colaborativo, multidisciplinar, você não tem, cara, quem que ajudou mais, quem que ajudou menos, você não tem como aferir o trabalho real da pessoa. Né? Como trabalho de faculdade, 5 pessoas se ajudaram, 2 fizeram mais, outras 3 fizeram quase nada. O quanto que cada um, não tem como se dar um número, botar uma câmera, uma máquina para aferir realmente, né? Senão você realmente não precisa do Purcell. O Purcell é quando tem um componente subjetivo na história, que é esse de trabalho colaborativo, né? No trabalho colaborativo não tem jeito, quem vai te avaliar é o time, né? Não tem como você... Entendi. Obrigado pela resposta, Klaus. Então, é uma ferramenta que resolve a avaliação subjetiva dentro de um time. Em vez de ser um gestor, um pequeno comitê que decide subjetivamente, né? É inevitável. Tem empresas que buscam uma avaliação objetiva e tal, mas é tipo uma busca de um santo grau, assim, uma coisa, a pedra filosofal. Não existe avaliação objetiva para trabalho colaborativo, né? Então, o Purcell abraça a natureza, né? Aceita a natureza subjetiva da avaliação e permite o time resolver. É a única ferramenta que permite isso, né? Perfeito, obrigado. Valeu, João. Muito bom. O pessoal tá... O Leonardo, você consegue, Leonardo, aqui abrir o microfone e fazer a sua pergunta aqui? Eu acho que se correlaciona um pouco aqui com o que o João Paulo perguntou, né? Não sei se vocês conseguem me ouvir. Sim. Ah, beleza. Eu acho que essa pergunta tem a ver com o que foi mencionado, né? Eu cheguei atrasado, também estava numa reunião, e eu perguntei sobre valor, né? Vi sendo mencionada a palavra valor. Aí eu queria entender, porque aqui na minha empresa você tem lá uma lista de critérios, né? Tudo bem que o que eu estou avaliando aí? É ROI? É quanto o cara entregou mais? É o cara que... Né? Quais são os critérios? Aqui eu abri, tá? No cadastro do time, no cadastro da pergunta, você pode colocar um detalhamento do que as pessoas deveriam levar em conta, né? X, Y, Z, aqui, tá na hora de fazer a avaliação, tá? Legal. E a pessoa, quando está fazendo a avaliação, ela consegue ver os detalhes aqui, tá? E ter um lembrete. Mas continua sendo uma coisa subjetiva e continua sendo uma coisa que a pessoa tem que juntar, fazer a integração na cabeça dela. Né? Por exemplo, a gente tem colaboração e entrega. Né? Tipicamente, a maioria dos processos avalia isso, né? Colaboração e entrega. Pode ter uma pessoa que super entrega, nota 5 na entrega, e, cara, é um programador mega arrogante, cara, nota 1 na colaboração, ou nota 0 na colaboração. E você pode ter uma pessoa que, é aquela pessoa que junta o time todo, ajuda e busca, e agita os almoços, agita a festa, e não sei o que, bababá, né? Faz fluir a comunicação do time, só que a entrega é medíocre dessa pessoa, nota 3 talvez na entrega. Quem que vale mais dessas duas pessoas, entendeu? Não tem como ser objetivamente fazer um critério lá com uma fórmula, uma regra, para juntar. Aí tem um outro que é designer, aí tem um outro que é sobrinho do cliente, tem um outro que traz bolo de manhã, e tem a outra que resolve todos os bugs, tem a outra que vara à noite, tem outro que... Entendeu? Como é que você junta? Cada pessoa tem 15, 16, 20 características diferentes dessas que eu estou falando. Né? Como é que você junta tudo isso? Então, vale a pena você ter uma conversa com as pessoas, né? Só pelo fato de ser subjetivo, não significa que vale qualquer coisa. Eu votei nela, né? Avaliei ela bem porque ela é minha amiga, ela traz bolo para mim na segunda-feira. Não é isso. Né? A empresa tem certos valores que ela né, tem, e ela quer que você, né, que as pessoas avaliem de acordo com esses valores, levem em conta isso. Né? A amizade, né, o quanto um gosta do outro, isso vai ter um certo peso, né? Vai ter uma certa influência. De novo, a história do programador arrogante, né? E outro programador que tem o mesmo nível de entrega, só que ele não é arrogante, ele é amigo dos outros, ajuda, etc. Esse segundo, ele vai ser avaliado melhor, mesmo tendo o mesmo grau de entrega do primeiro, porque ele realmente é melhor para o time. O fato de você ser bem relacionado e ser amigo e tal, não é uma coisa que não tem valor para o time, né? Aí, às vezes, a gente subestima as pessoas, a gente acha que só porque alguém é, sei lá, o bobo, né, o palhaço do time, que é popular,
que ele vai ganhar uma maior avaliação aqui. Não é o que acontece. As pessoas não são tão bobas assim, né? Elas levam em conta a entrega das pessoas, levam em conta a afinidade da pessoa, levam em conta o comportamento, colaboração, ajuda, né? Então, aqui você não tem um valor explícito, né? Um valor como se fosse um boletim de escola, onde você preenche uma nota para cada coisa. Não. Você tem que levar em conta os valores, vale essa discussão com a equipe, deixar claro, cara, o que a gente valoriza aqui nessa equipe. Tem um lembrete aqui, se precisar, na ferramenta, mas é só um lembrete informativo mesmo, né? E cara, você está pedindo para a equipe comparar a contribuição de um dev com a contribuição de um designer, com a contribuição de um advogado, com a contribuição de um... Né? Não tem muito como você botar essas pessoas todas no mesmo boletim escolar e dar uma nota objetiva para essas pessoas, né? Perfeito. A segunda dúvida, não sei se dá tempo, eu até coloquei ali, né? Para ficar assim claro, né? Pelo que eu entendi, você roda isso em times diversos. Uhum. Né? Aí a questão em times onde eu coloquei, não é um time ágil, ou seja, de repente ali existe uma cultura organizacional, inclusive ferramentas organizacionais onde estimulam o individualismo e tudo mais. Como é que acontece essa dinâmica em times onde as pessoas, até por conta do sistema organizacional, sim. Focar mais no individual? Então, o que acontece? O Percival, ele ajuda a puxar o time para uma maturidade melhor, uma colaboratividade melhor e etc. Menos cada um por si, porque afinal agora não é só o chefinho, né? Agora são os outros, todo mundo está se avaliando agora, tá? E o Percival resolve também uma outra questão, tipo um conluio ali, um conchavo de gente tentando trapacear, fica evidente ali, ou uma discriminação, né? Porque o cara é, sei lá o quê, palmeirense, eu vou botar ele lá para baixo e tal, né? Isso fica evidente. Agora, se você tem um ninho de cobras, cara, não é colaborativo o trabalho, você tem um ninho de cobras, todo mundo puxando, ou você tem facções, esses contra esses, vão usar as avaliações como arma um contra o outro. Aí o Percival não resolve essas situações. Aí é melhor não usar o Percival, é melhor ter outras coisas para fazer antes, né? Mas se você estiver no meio termo, você vai evoluindo para agilidade, colaboração, autonomia, né? O Percival te ajuda a ir nessa direção, né? O principal quesito é que você tenha colaboração entre as pessoas, porque senão a pessoa nem consegue avaliar o outro. Se o trabalho é individual, eu nem sei avaliar o outro, né? Tem que ser uma coisa mais multidisciplinar, mais colaborativa mesmo, né? Legal. E aí eu vejo, sei lá, um escritório jurídico da empresa tem colaboração, marketing tem colaboração, tem várias áreas que a gente vê colaboração, né? Não só time de TI ali, eu acho que tem outras áreas de trabalho de conhecimento que tem essa colaboração. Muito bacana. Ô, Klaus, me conta aqui, ó, você já rodou isso em várias empresas, em vários times, você chegou a falar aí de empresas com 1.000 pessoas rodando. O que você mais vê, assim? Se fosse fazer um benchmark aí, o que você percebe, assim? São mais times o mais frequente, né? Times em torno de 20, 30 pessoas, né? Times de TI, assim, né? Times de software, porque a gente, primeiro porque é o meu meio, né? Onde começou, né? E um vai falando para o outro. O Percival não é uma coisa que a pessoa olha, bate, olha, já entendi, já sei, né? O Percival é uma coisa inovadora num processo crítico, que é o processo de avaliação de desempenho da empresa, né? Então, a coisa, o boca a boca aí, digamos, foi indo na minha área, que é a área de TI. Né, mas já tem algumas empresas fora da área de TI que usam também, né, a própria Rocha aí, o IPT, FPF, que tem TI e também não TI, Copersucar e tal, né? Eu acho que eu não formulei bem minha pergunta. Deixa eu reformular a minha pergunta. O que é comum você ver nesses times? O que você percebe? O que você vê de mais comum? Tem muita discrepância tem muito herói nos times? O que você percebe de padrão nesses Legal. Times? Algumas coisas que eu vejo. Às vezes faz sentido o gestor participar da rodada e ser avaliado junto, às vezes não. Né? Quando é o gestor que é mais mão na massa junto, estou na trincheira junto, normalmente o gestor se coloca junto na avaliação para ser avaliado. Né? Quando o gestor é mais tipo bedel, assim, fiscal e tal,
ou simplesmente é um trabalho diferente, ele não participa do dia a dia do trabalho ali da equipe, aí faz mais sentido ele não se avaliar. Então tem os dois tipos. Não tem muita discrepância em termos de aquela diferença de opinião, né? Se você tem, sei lá, num time de 100 pessoas, você tem, sei lá, algumas milhares de avaliações, você vai ter umas 30, 40 avaliações que são acima de 1, umas 30, 40 abaixo de -1. Todas as outras milhares de avaliações estão entre 0 e 1 nível ali de diferença de opinião. 100 pessoas, você fala milhares de avaliação, porque eu vou avaliar 10, o outro vai avaliar 20, o outro vai avaliar 5. A somatória dessas avaliações individuais com 100 pessoas vai dar... E aí 40 é muito pouco, né? Vai dar entre 1.000 e 5.000 avaliações, né? Normalmente num time de 100 pessoas, né? Vou arredondar para facilitar a conta aqui. Você está dizendo que 5% vai sair da média para baixo, 5% da média para cima. A grande maioria vai ter uma percepção mais ou menos parecida. É isso? Menos que 5%, dá uns 2, 3% acima e abaixo. Uhum. Tá bom. E em relação a essa coisa de calibragem que o pessoal faz, numa empresa que tem 100 pessoas, esses departamentos são muito longe, aí, de repente, esse gestor está puxando mais para cá, esse gestor está puxando mais para lá. Nesse caso, essa calibragem ela acontece sozinha ali. Ela emerge sozinha, é isso? Isso. Quando você tem... Aqui, quantos times tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aqui você tem 8 times, né? Essas cores diferentes. E alguém vai ter que calibrar essas pessoas, né? Então, esses 8 gestores vão sentar com o gestor de RH, vão sentar com algum diretor maior e vão fazer essa calibração aqui, né? Do salário dessas pessoas. Se o teu gestor do seu timezinho aqui, por qualquer motivo que seja, tiver sem moral na hora, ele chegou atrasado na reunião, qualquer motivo que ele teve um projeto fracassado recente, esse time todo vai ser prejudicado na hora da calibração. Tá? Só porque o gestor dele está sem moral ali na hora da negociação com as outras pessoas. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que influenciam na calibração, e é um processo que leva, cara, 20, 30 horas por gestor a cada ciclo de remuneração. Né? Se você consegue pôr todos eles numa mesma rodada, uma mesma avaliação, né? Como no caso da Gaia Labs, eram 65 pessoas na mesma rodada de avaliação. Você tem um resultado aqui já calibrado entre todos os times. Né? Uhum. Uma coisa que pode acontecer é o seguinte, galera, beleza, a gente colocou aqui os designers e os devs, só que os designers, por uma questão de mercado, ganham menos do que os devs, ou ganham mais que os devs, sei lá. Existe uma diferença de mercado. Não precisem pensar nisso, galera. A gente, quando pegar o resultado, a gente já vai fazer um deságio aqui de 20% para os designers por uma questão de mercado. Né? Na média, então, não precisam pensar em quanto é o salário da pessoa, etc. Avaliem, né, nu e cru assim, a contribuição de cada um. E, sei lá, ou tem devs que são dev COBOL aqui. Né? Tem 2 devs que são dev COBOL. Esses caras vão ganhar um ágio, em cima dessa avaliação, vão ganhar um ágio de 40%, porque é o mercado, cara. A gente tem que segurar eles, né? Então, normalmente, a equipe aceita uma regra assim, porque fica uma regra clara, fica uma regra para todo mundo, né? Ó, tem 10 designers aqui, esses 10 vão ganhar um deságio de 20% em relação a esse resultado aqui. Beleza, galera? Ok, uma questão de mercado, as pessoas compreendem isso. Né? Tem essas coisas que você pode fazer como regras, que aqueles formula-based salary, né? O Purcell casa muito bem com formula-based porque resolve o lado subjetivo da fórmula. Você pode ter a fórmula que você quiser, quem mora em São Paulo ganha mais, quem mora perto do cliente, quem não sei o quê. Você tem a fórmula, mas a base, que é o nível da pessoa, o Purcell vai te dar. Né? Tá. Eu já vi essa coisa de quem mora em cidade menor vai ganhar menos, quem mora em cidade maior vai ganhar mais. Eu vi isso no GitLab, se não me engano. Isso é uma coisa que não se usa muito mais por causa do remoto, né? Mas o que a gente tinha como critério no Objective, por exemplo, quem morava em São Paulo ganhava mais, não só porque precisava mais, mas porque estava mais perto do cliente. Então, quem atendia cliente, tinha possibilidade de estar presencial com o cliente, ganhava acho que era 20%, ganhava 20% a mais em relação a essa base aqui. Legal. E aí, você roda isso mensal, bimestral, semestral? O que o pessoal roda? Trimestral. Trimestral, a cada 3 meses. Então. Se for para remuneração, é trimestral. Tem equipes que fazem quinzenal, a cada sprint eles fazem, mas eles estão avaliando só a contribuição das pessoas ali naquela sprint, né? Oscila bastante.
Se você está fazendo para remuneração, trimestral é ok. Muito mais do que trimestral acaba sendo muito repetitivo, não muda tanto, né? Não é um filme que corre tão rápido assim, né? A evolução das pessoas. E muito menos é ruim também. Se você fizer anual, por exemplo, aí, cara, você só tem um data point por ano E você aí não você sabe vai se a pessoa... pegar muito próximo ao que aconteceu naquele mês. Exato, você não tem um histórico para comparar, você não sabe se esse resultado dessa pessoa é estável ou não, né? Se foi só uma coisa que recente. Então eu gosto de trimestral, é o que eu recomendo, né? Legal. E aí, vocês rodam isso para time que tem 20 pessoas, 10 pessoas, 3 Sim. pessoas? Qual que é o mínimo, qual que é o máximo? Para 3 seria o mínimo matemático, mas não faz muito sentido, né? 3 pessoas se juntam, discutem ali e tal. Começa a ficar, quanto maior o time, mais útil é o Percival, né? A partir de 10, 15, 20 pessoas, você não põe 20 pessoas numa sala para discutir quanto cada um vai ganhar, né? Então, a partir daí, você começa a ter os times, né? Tipicamente em torno de 20, 30, né? Você vai ter clientes como cliente de 600 usuários, né? Eles têm, cara, eles têm dezenas de times lá, times de 8, times de 12, times de 20, né? Eles não puseram os 600 numa única rodada, mas eles estão querendo fazer isso. Né? Entendi. E aí você vai avaliar até outras pessoas que estão em outras áreas ali, mas que contribuem contigo. Um business partner ali de RH, alguém que é um especialista em alguma coisa de outra área que contribuiu ali, né? Alguma coisa do gênero. Legal. É isso, eu fiz bastante pergunta aqui. Eu não sei se o pessoal que está participando aqui tem mais perguntas. Queria saber de vocês. Põe no chat aí. Valeu, é uma forma diferente de pensar a avaliação, né? Uma forma diferente aí de trabalhar essa ideia de avaliação. O que vocês acharam aí? Ô, Klaus, e aí faz um merchan seu aí. Eu vou mandar o meu LinkedIn, galera. Já cliquem aí, já me adicionem. Aí quem tiver interesse, conversamos sobre o Percival. É possível fazer uma rodada de teste, né, para sentir a mecânica, como que é. Com até 20 pessoas, você pode fazer uma rodada de teste na ferramenta. Aí podemos conversar, faço a apresentação, né, se tiver que né, mais gente da empresa conhecer a solução, outros gestores, etc. Né? É só me chamar, deixa eu botar meu LinkedIn aqui. Legal. Enquanto você está escrevendo aí, a Érica falando aqui que é um grande fã. Você já roda o Percival aí então, Érica, é isso? Infelizmente, ainda não rodo nenhum cliente, mas eu acompanho o Percival desde o comecinho, assim, então sou uma fanzona da ferramenta. Legal. Legal. Eu vou colocar no vídeo para quem está vendo gravado, aí vai ter o link do Klaus. Eu ia falar seu LinkedIn aqui, cara, mas esse seu sobrenome aqui não é tão óbvio assim. No próprio site da ferramenta, né, percival.live, lá tem um botão que você pode agendar já uma demonstração, né? Pode ser comigo, pode ser com o Nodari, meu sócio, ou pelo meu LinkedIn aí. Érica, você queria fazer mais uma pergunta e esse... você queria só dizer que você é um fã do Klaus aí, é isso? Você acompanha ele faz um tempinho aí. Para a gente fechar aqui, eu acho que tem um ponto interessante que você trouxe aí. Você já levou essa ideia interna, assim? O que você sentiu de dificuldade? Ou não, assim? Você só está acompanhando? Você chegou a propor? Chegou a fazer teste? Que dificuldade você achou? As objeções, né? Dúvidas, medos. Não cheguei a fazer teste. Sempre que eu apresento, geralmente as pessoas que estão ali, né, os decisores do projeto, eles acham a ideia interessante, mas o principal receio é essa lógica de o quanto as pessoas estão preparadas para avaliarem os seus colegas. Esse é sempre o medo que surge, né? Então, a minha expectativa agora, já estou até pensando aqui, é tentar fazer algum tipo de teste, assim, que não esteja diretamente ligado à remuneração, mas em alguma situação aleatória,
para que eles tenham contato com a ferramenta e aí eles possam entender, né, o que é, como funciona, ou seja, meio que tentar hackear isso, sabe? Apresentar a ferramenta assim, vamos fazer uma coisa aqui, vamos dividir sei lá, um sorvete aqui e fazer com que as pessoas tenham contato com a ferramenta antes de saber, né, de fato, para que ela funciona, né, para que ela é utilizada, porque sempre que a gente fala de remuneração e avaliar desempenho é algo muito sensível e sempre volta para esse mesmo lugar de as pessoas não estão preparadas para avaliarem seus pares. É justamente o contrário do que eu sentia. Eu, como gestor, cara, eu queria que a própria equipe me dissesse, eu queria que a equipe se avaliasse, né? E tem muito lugar onde não, o pensamento é diferente. Pensando, cara, eles não vão saber se avaliar, né? Vão puxar o tapete do outro, essas coisas assim, né? Interessante. Legal, legal. Eu acho que talvez, Érica, talvez acho que é isso, né? Pegar o teu time ali, rodar ali, pegar esse resultado, mostrar como é que está essa percepção. Acho que talvez desconectar de salário, desconectar de avaliação de desempenho mesmo. Uma notícia interessante, não sei quem conhece o Management 3.0, né? Acho que muita gente já ouviu falar do Management 3.0, do Jürgen Apelo. A própria empresa dele, que ele criou ano passado, a Unfix, né? Ele criou um modelo novo chamado Unfix. A empresa dele internamente usa o Percival para fazer as avaliações deles ali. Aí, legal. Uma notícia bem interessante. Fizeram a primeira rodada em janeiro agora. Legal. Muito bom. Que bacana. Klaus, te agradecer. Eu acho que foi um papo interessante, é uma forma diferente de fazer a avaliação. Eu acho que tem uns insights aqui, tem algumas coisas aí para o pessoal testar. Dá para fazer teste de graça lá, né? Dá para ir lá e fazer um teste, rodar com uma equipe, olhar como é que isso sentir a mecânica da coisa, até 20 pessoas você consegue fazer uma rodada lá. Legal. Então dá para rodar ali, entender o que é que saiu ali. Então até eu como gestor, se eu quiser rodar só no meu time ali com um processo diferente da empresa ali, só para eu entender como é que as pessoas estão percebendo. Tem gestor que usa só para a área dele, e mesmo outras áreas não usando, né? Eles usam para algumas áreas ali, e só para embasar a decisão dele própria de remuneração, de aumento de nível das pessoas e tal. Legal. Então dá para usar a Softplan, assim, tem áreas que usam, áreas que não usam, né? Entendi. Legal. Muito bom, muito bom. Grato pela tua disponibilidade. Eu sei que vou brincar contigo aqui, o multi-empresário, né? Cara é CEO aí de sócio aí de várias empresas e tudo mais. Você ter disponibilizado um tempo para estar aqui com a gente hoje. Muito, muito obrigado. Eu adorei o papo. Adorei conhecer um pouquinho mais da ferramenta e ver como é que existem outros caminhos aí que a gente pode seguir nesse olhar aí de remuneração, né? Beleza, seu Leandro. Valeu aí pelo convite. Érica, obrigado aí pela lembrança. e valeu. E é isso aí. Tem bastante gente no chat aqui agradecendo e tudo mais. Cara, eu não consigo terminar. Sempre surge uma coisinha aqui, ó. Holocracia, tem relação com holocracia? Não tem relação com holocracia. O Daniel falou aqui, holocracia na prática. Holocracia, TEAL, Management 3.0, todas essas questões, né, equipes flat, né, não tem uma forma, não tem uma solução para fazer avaliação de desempenho colaborativo. A solução qual que é? Cria um círculo de remuneração, né? Então 3, 4 pessoas vão fazer o círculo lá, a pessoa chega, faz uma proposta, né, aquela ideia do self-set salaries, a pessoa chega e faz, acho que eu devo ganhar aumento de tanto por causa disso, aí o comitê vai decidir. Quando você junta um comitê para discutir uma questão, na minha opinião, a minha avaliação é, quando você não tem a solução para um problema, você junta algumas pessoas para discutir. Então não é que esse é o default quando não tem uma solução para um problema, né? Juntam as pessoas para a gente conversar. Então, esses processos, eles não têm uma solução boa. Eles caem para o default, que é junta algumas pessoas aí para conversar e discutir, né, tomar decisão. O Percival cai com uma luva perfeita para essas equipes que querem ser mais flat, porque resolve essa questão da avaliação de desempenho distribuída que você não tem solução de outra forma, cara. Não.
Maravilha, maravilha. Perfeito, vou até complementar aqui o que tem escrito lá, porque basicamente essa percepção mesmo, né? Eu tinha contato com esse conceito ali e ficava esbarrando ali, tá, mas na prática como é que faz isso, né? Como é que isso vai né, desenrolar ali? E é por isso que me deu esse estalo, assim, pô, aí é a forma prática de fazer, né? Você tem a ferramenta ali, o mecanismo para fazer de uma forma bem interessante, bem assertiva ali. Tanto a The Ready, né, do Aaron Dignan, a The Ready, quanto a HI Labs, eram empresas 100% flat. O resultado que dava no Percival, essa era a remuneração da pessoa e acabou. Então você consegue até usar numa empresa, uma equipe 100% flat, né? Muito bem, muito bem. Chegamos ao fim de mais um Conversa Significativa. Eu vou colocar aqui para vocês e vou colocar lá no... E já é um convite para ti, tá, Klaus? Para quem estiver assistindo o vídeo e quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, o pessoal me pediu, eu criei, a gente está experimentando aqui, são hipóteses aqui, a gente está testando, deixa eu colocar aqui rapidinho para vocês. A gente criou aqui um grupo no WhatsApp do Conversas Significativas, eu vou deixar o link aqui para vocês já. Ó, vou colar aqui no chat. Para quem está assistindo, está na descrição aqui do YouTube. Vou convidar o Klaus para entrar lá. E aí, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para quem estava aqui com a gente participando, falando, a gente pode continuar essa conversa lá. Essa conversa não precisa acontecer só aqui, ela pode se prolongar ali, né? A gente pode trocar ideias e falar mais a respeito aí de como fazer remuneração. Eu vou mostrar aqui para vocês conhecerem o Alexandre Nodari, meu sócio. Opa! Quem entrar pelo site em português e marcar uma call vai cair com ele. Quem entrar pelo site em inglês e marcar call cai comigo. Legal. Então, a Erika pode entrar lá e falar assim, ó, mas eu queria ser com o Klaus, né? Dá para pedir. Né? Pedir um autógrafo. Pedir um autógrafo, é isso aí. Muito bom. Klaus, de novo, muito obrigado, cara. E foi um prazer, foi um papo muito legal. Bom. Vou colocar lá seu LinkedIn, vou colocar o link do grupo, vou colocar lá o site do Percival e tá aí uma maneira diferente de pensar remuneração, principalmente se você quer ir aí para essa coisa mais flat, ter uma forma de pensar diferente sobre remuneração, né? Joia. Isso aí. Obrigado, seu Leandro. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.